Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar mostrando os recursos do Scaffolding na plataforma .NET. Nesta semana eu vou mostrar como gerar automaticamente os endpoints para uma Minimal API ASP.NET Core no Visual Studio 2022 no ambiente do .NET 8. E também vou apresentar um outro recurso muito importante chamado DevTunnels. Então, o nosso primeiro objetivo vai ser criar os endpoints de uma Minimal API ASP.NET Core usando o Scaffolding no Visual Studio 2022 no ambiente do .NET 8. Para realizar essa tarefa, eu vou utilizar os seguintes recursos. Vou usar o Visual Studio 2022 na versão 17.9.1. Vou usar o template ASP.NET Core Web API, usar o Entity Framework Core 8 e vou mostrar que nós podemos usar o SQL Server ou o SQLite, o PostgreSQL ou até os recursos do Azure. Então, como nós vamos gerar os endpoints de uma Minimal API, eu vou aqui gerar os endpoints para gerenciar produtos. Então eu vou definir uma entidade produto com 4 propriedades: o ID, o nome, o preço e o estoque. E aqui eu estou definindo as anotações de dados max length com um tamanho de 100 e a column type decimal 10.2. Com isso eu vou permitir, quando eu aplicar a migração no mapeamento ORM, gerar as colunas nome com tamanho de 100 e preço com um decimal de 10 dígitos, 2 casas decimais. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, selecionando a opção Create a New Project. Vou selecionar o template ASP.NET Core Web API, clicando em Next aqui, ó. Vou criar aqui um projeto com o nome de API Produtos. Vou salvar aqui neste local. O nome da solução vou usar o mesmo. Clicando em Next, eu vou usar o .NET 8, olha. Não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS, não vou habilitar o Docker. Vou usar aqui o suporte a Open API, vou usar os Top Level Statements e aqui, ó, eu não vou marcar Use Controllers. Assim, ó, eu vou gerar uma Minimal API. Eu vou clicar em Create e eu vou ter o projeto criado aqui, ó, no ambiente do .NET 8, usando o Visual Studio 2022. Então, aqui no meu projeto, eu vou definir agora, olha, uma pasta que eu vou chamar Entities. E nessa pasta eu vou criar a minha classe que representa o meu modelo de domínio, que é a minha entidade produto. Aqui eu vou definir as propriedades ID, nome, preço e estoque, já incluindo aqui os data annotations. Então eu vou fechar aqui essa entidade, salvar tudo que eu fiz e eu já posso gerar aqui os endpoints. Observe que eu não defini aqui um data context, eu não incluí nenhuma referência ao Entity Framework Core, não defini banco de dados, não defini nada ainda, só criei aqui, ó, a minha entidade produto. Então eu vou selecionar aqui o meu projeto, vou clicar com o botão direito, vou selecionar Add e aqui eu tenho a opção New Scaffolded Item. Aqui ele vai me abrir, olha, a janela Add New Scaffolded Item. Aqui eu tenho diversas opções para aplicar o scaffolding. Eu tenho aqui para as APIs, para os MVCs, para os componentes Razor Pages, para o Identity, para o Layout. Nós aqui estamos trabalhando com uma API. Vou selecionar a API aqui e eu quero gerar os endpoints para uma Minimal API. Então, a opção que eu vou marcar vai ser API com os endpoints para leitura e escrita usando o Entity Framework Core. Tá vendo? Essa última opção aqui. Ele vai criar os endpoints CRUD com base no modelo produto que eu defini aqui na pasta Entities e vai usar o Entity Framework para fazer isso. Então, ó, eu clicando aqui em Add, ele já vai fazer o seguinte, ele vai me abrir uma janela onde eu vou ter que informar qual que é o meu model, que vai ser a minha entidade de produto, ó, definida lá em API produtos.entities. A classe dos endpoints vai ser aonde ele vai gerar os endpoints. Ele vai gerar os endpoints num arquivo separado. Então aqui, ó, eu vou clicar no botão mais e ele vai me criar uma classe chamada produto endpoints. E eu vou aceitar e vou clicar em Add aqui. DB Context eu não tenho ainda, então eu vou clicar no botão mais aqui, ó, e ele vai gerar um arquivo de contexto que ele vai chamar de API produtos
context. Eu vou aceitar, clicando em Add, e aqui o banco de dados, olha, que ele vai usar, eu posso selecionar aqui, ó. Pode ser o SQL Server, o SQLite, o PostgreSQL ou o Azure Cosmos DB. Eu vou selecionar o SQL Server. Aqui, ó, eu estou marcando para usar o suporte à OpenAPI. Então ele vai criar uma API aqui, ó, com a interface do Swagger. E aqui eu estou deixando marcado para ele usar os Typed Results, que é uma classe que fornece um conjunto de métodos de extensão para retornar tipos de resultados fortemente tipados. Então, ó, clicando aqui no botão Add, eu vou ter a geração dos endpoints aqui, ó, nessa classe, produto endpoints. Então, eu vou clicar em Add, ele vai realizar aqui, ó, atualização das informações para poder aplicar o scaffolding, vai buildar o projeto e vai gerar o código. E olha aqui, ó, ele criou aqui a classe produto endpoints, ó, na raiz do meu projeto. Se eu quisesse depois mudar isso de lugar, eu poderia. Eu vou deixar assim, porque isso aqui é uma demonstração, olha. E aqui eu tenho a classe estática, olha, produto endpoints, e aqui, ó, o método de extensão map produto endpoints, que é um método de extensão para endpoint route builder. O tipo de retorno dele é void, né? E aqui o parâmetro routes é um objeto do tipo endpoint builder, que representa o construtor de rotas dos endpoints da aplicação. A seguir, ó, ele está definindo um grupo de rotas com o prefixo API produto. Eu poderia alterar isso colocando aqui, ó, API produtos, que é mais pertinente. E ele vai dar o nome aqui para esse grupo de rotas como produto. E a seguir ele vai definir os endpoints, usando os métodos de extensão, ó, mapget, mapput, mappost, mapdelete. O mapget vai retornar todos os produtos, vai retornar os produtos pelo ID, o mapput vai atualizar os dados de um produto, o mappost vai criar um novo produto, o mapdelete vai excluir um produto pelo ID. Observe que ele está usando a instância do contexto, está injetando em todos os endpoints que ele definiu, olha. API Produtos Context, ele está chamando de DB e está usando essa instância para realizar as operações CRUD aqui nesses endpoints. E em todos eles ele está usando a propriedade withName e withOpenAPI. A primeira para dar um nome ao endpoint, né, ó, update produto, create produto, delete produto. E o segundo para ativar a geração automática da documentação OpenAPI, que seria o Swagger, para o endpoint, facilitando a compreensão da estrutura e o uso da API. Então esse código ele foi gerado, ele pode ser alterado, adaptado e melhorado. Então aqui está os endpoints gerados na classe produto endpoints, que é uma classe estática. Então observe que aqui, ó, na pasta data ele criou o arquivo de contexto API Produtos Context, onde ele definiu o mapeamento, ó, da minha entidade produto para a tabela produto. Definiu aqui, ó, o DB Context Options. Na classe Programmer, ele registrou o serviço do contexto, ó, API Produtos Context. Definiu aqui, ó, o provedor do banco de dados e o SQL Server. Definiu a string de conexão, ó, no arquivo appsettings.json, que ele está definindo com esse nome aqui, ó, API Produtos Context. Aqui ele está definindo aqui o local DB. O nome do banco de dados que ele vai usar vai ser esse aqui, ó. Inclusive esse nome eu vou alterar, ó. Vou remover todo esse guide que ele incluiu aqui, ó. Vou chamar de API Produtos DB. Só para a gente ter um nome de banco de dados mais amigável, né? Então ele obtém a string de conexão com esse nome. Se por acaso ele não localizar, ele vai lançar uma exception. E aqui ele está definindo um endpoint padrão. Eu vou remover esse endpoint aqui, ó, mapget que ele está criando, que é do Weather Forecast, né? Vou remover essa Weather Forecast, essa classe aqui que ele está usando. Então a minha classe Pragma ela ficou desse jeito. Eu vou remover isso aqui, vou passar isso aqui para baixo, ó. Então aqui, ó, eu estou invocando os meus endpoints, map produto endpoints. Então, como eu falei, map produto endpoints é um método de extensão usado para mapear os endpoints que estão definidos aqui, ó, produto endpoints, nesse método aqui. Então, observe que ele gerou tudo isso automaticamente. Inclusive, ó, se eu clicar no projeto, ele
incluiu ó, a referência ao Entity Framework Core SQL Server, ao Entity Framework Core Tools. Ele também está usando o Web Code Generation Design, né, do Visual Studio. Aqui é Chartbook, o ASP.NET Core é da OpenAPI, interface do Swagger. Então ele fez tudo isso automaticamente, eu não tive que me preocupar com isso. Então eu vou fechar todas essas janelas aqui, ó, salvar, né, o que eu fiz. Então tá aqui o meu projeto com os endpoints gerados, só que observe que aqui eu não criei o banco de dados ainda. Então eu vou ter que aplicar o migrations para gerar o banco de dados. Eu poderia fazer isso manualmente, mas eu vou usar aqui os recursos do Connected Services. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele vai me abrir uma janela. Esse recurso aqui, ele permite integrar serviços externos e dependências do seu projeto. Quando eu clico nele, ó, ele me abre essa janela aqui, ó, Service Dependencies e Service References. Essas janelas são usadas para adicionar e gerenciar essas integrações. Então, ó, em Service Dependencies, eu tenho as dependências do serviço que o projeto precisa para funcionar. Então, aqui ele está incluindo uma referência ao SQL Server Express Local DB. Aqui eu tenho as opções, ó, se eu quiser incluir mais dependências, olha, eu tenho essas opções, ó, Azure, Azure Storage, SQL Server Express Local que ele já está incluindo, o SQL Server Database on Container, o SQLite, ele já está incluindo o Postgre, o Redis Cache on Container, o MongoDB on Container, o Azure Cosmos, são diversas dependências que eu posso incluir aqui. Aqui eu posso atualizar uma dependência, aqui eu posso restaurar e aqui, ó, eu posso dar um start local, exibir dependências ignoradas e definir configurações. Então eu vou usar aqui essa dependência. Vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, ele vai me abrir aqui, ó, as opções Edit, Disconnect, Add Migration. Então ó, eu vou clicar em Add Migration, ele vai retornar as informações do arquivo de contexto, vai criar uma migração com esse nome aqui, ó. Eu posso alterar esse nome, eu vou deixar como ele está gerando e vou clicar em Finish. Quando eu clico em Finish, ó, ele vai dar o comando .NET EF Migrations Add e o nome da migração, usando o contexto. E ele já fez isso. Observe que ele já criou a pasta Migrations. Eu vou fechar aqui, ó, na pasta Migrations, ó, ele já criou a migração. Vou abrir a migração aqui, ó. Ele vai criar a tabela produto, né? Foi esse o nome que ele mapeou. Geralmente eu gosto de usar o nome das tabelas no plural, mas vamos deixar assim. Vai criar as colunas ID, nome, preço e estoque, tá vendo? Nvarchar 100, decimal com 10 posições, 2 casas decimais. Então é esse script que ele gerou. Então agora, olha, eu vou retornar aqui ao Connected Service e vou clicar em ó, Update Database. Eu vou aplicar essa migração. Então ó, ele vai obter as informações do contexto, vai ver as migrações que foram criadas e aí, olha, ele vai aplicar a migração. Vou clicar em Finish, ó, ele dá .NET EF Database Update e o contexto que ele usou. Já aplicou, eu vou fechar aqui, ó. Então, se eu quiser, ó, eu posso visualizar esse banco de dados vindo aqui em Open SQL Server Object Explorer. Ele vai abrir aqui, ó, SQL Server, Local DB, Databases, API Produtos ContextDB. Olha aqui, ó, a tabela produto que ele gerou, ó, com as colunas ID, nome, preço e estoque. Estou fazendo tudo isso no ambiente do Visual Studio, sem precisar abrir nenhuma outra ferramenta. Isso te dá bastante produtividade. Então, ó, eu já tenho aqui a aplicação com os endpoints criados, a migração aplicada. Eu vou fechar essas janelas aqui, ó, fechar tudo. Então, se eu executar aqui, ó, eu vou ver a interface do Swagger apresentando os endpoints aqui, tá vendo? Posso fazer o teste aqui na interface do Swagger, né? Tá vendo que eu alterei aqui o grupo, ó, /API /produtos, que ele gerou aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. Com isso eu não tenho que repetir /API /produtos em todos os endpoints, né? É para isso que serve esse grupo que ele criou aqui. Então, retornando aqui, ó, vamos criar um produto. Não preciso informar o ID, né? Eu vou colocar aqui um produto. Eu vou colocar aqui, ó, caderno, preço 10,45, estoque 10. Vou clicar em Execute. E olha aqui, ó, ele criou o caderno, vamos criar mais uns 2 produtos. Eu vou colocar aqui, ó, caneta, vou colocar aqui, ó, 6,55, 20. Olha aqui, ó, caneta e vamos criar mais um aqui. Vou colocar aqui estojo, vou colocar aqui 13,99 e vou colocar aqui 30. Olha aqui, ele criou os 3 produtos, então se eu vim aqui em Get, ele vai me retornar os 3 produtos que ele criou, tá vendo?
Se eu quiser obter um produto pelo ID, vou dar um tryout aqui, vou colocar produto de ID igual a 3. Olha aqui, está me retornando o produto. Então a minha mínima API está funcionando. Se eu quiser alterar, né, olha, eu vou dar um tryout, vou colocar aqui, ó, o ID 1, tenho que informar os dados do produto que eu quero alterar, inclusive o ID, vou colocar aqui, ó, caderno espiral, preço 12,66, estoque 11. Então eu vou clicar em execute e vamos ver o que aconteceu aqui, ó. 200, ok, ó. Vamos ver aqui, dar um get aqui e vamos ver se ele atualizou caderno espiral, ó. 12,66, estoque 1. E só para a gente testar o último endpoint, ó, vamos deletar o produto de ID 3. Vou dar um execute. Olha aqui, ó, 200, ok. Então agora se eu dar um get e dar um execute aqui, ó, eu só tenho 2 produtos. O de ID 3 foi removido. Então, eu estou testando aqui os endpoints que eu gerei para minha Minimal API, para gerenciar informações de produtos, usando o Scaffolding. Agora eu vou mostrar um recurso interessante que tem aqui no Visual Studio. Se eu vim aqui em Search e definir aqui, ó, Endpoints, eu tenho aqui a opção View Other Windows Endpoints Explorer. Clicando aqui, ó, ele vai me abrir uma janela aqui, Endpoints Explorer, e eu tenho aqui o que é conhecido como uma ferramenta Client REST integrada, que funciona com arquivos HTTP. Esse arquivo api-produtos.http, olha, quando eu criei a aplicação, ele definiu aqui, ó, um GET para API produtos host address, que é esse endereço aqui, ó, no header forecast. Isso aqui, como eu removi o endpoint, não tem mais sentido aqui. Eu vou até apagar esse endpoint aqui. Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui os meus endpoints para API produtos, ó, get. Se eu clicar com o botão direito, eu posso abrir no editor para ver o código. Eu vou fechar, né? E posso também, ó, gerar o request. Vou clicar aqui, ó. Ele gerou um get para https://localhost 7171, que é o meu endereço onde a API está atendendo, ó. https localhost 7171. Então, se eu clicar aqui em send request, ó, eu vou ter aqui a exibição aqui, ó, dos meus 2 produtos que estão definidos lá na base de dados, ó, que eu já tinha incluído, o caderno espiral e a caneta. Então, ó, se eu quiser incluir um novo produto, ó, eu vou clicar com o botão direito, generate request, ele gerou um post aqui, eu tenho que definir aqui o content type, né, que eu vou ter que enviar junto com o request aqui, os dados do produto que eu quero incluir, né, application/json. Aqui eu posso vir aqui, ó, no post, copiar e colar aqui, ó, retornando aqui, não vou informar o ID, eu vou dar um post aqui, vou copiar e colar aqui os dados de um produto, ó. Então, vou criar um produto teste, preço 10, estoque 1. Vou dar um send request, olha aqui, ó, ID 5, eu já tinha feito um teste, né, nome teste, preço 10, estoque 1. Se eu vim aqui dar um send request do get, olha, agora eu tenho os 3 produtos aqui, ó. Então esse recurso eu posso fazer por get por ID, olha aqui, ó, generate o request por put, por delete, por get by ID, e eu vou ter nesse arquivo com a extensão .http todos os requests para mim testar a minha API sem sair do ambiente do Visual Studio. Então com isso eu realizo todos os testes aqui sem eu precisar abandonar o ambiente do Visual Studio. Esse é um recurso interessante, inclusive já tem um vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui. Então com isso eu estou rodando tudo localmente e agora vamos supor que eu queira testar a minha API remotamente. Como que eu vou poder fazer isso? Por exemplo, se eu quiser testar com uma aplicação mobile a minha API. Então existe um outro recurso que eu vou mostrar aqui que é o DevTunnels. Então eu vou vir aqui em Search, vou definir aqui DevTunnels, ó. Então aqui eu estou abrindo a janela, olha, ele vai carregar a janela do DevTunnels, ó. E o que vem a ser este recurso? Esse recurso, chamado de DevTunnels ou túneis de desenvolvimento no Visual Studio, permite conexões entre máquinas que não pode ser conectado diretamente. Então aqui, ó, eu tenho um DevTunnel já criado, olha, eu posso gerenciar os DevTunnels, olha, criando, exibindo os logs, né, ou removendo. Eu vou remover e vou mostrar como nós podemos criar. Então, ó, vamos supor que você não tem nenhum DevTunnel. Então, antes de criar, eu vou mostrar o conceito por trás disso, né? O que vem a ser o DevTunnel? Esse recurso, ele permite
como eu falei, conexões entre máquinas que não podem se conectar. Então o que ele faz? Ele cria uma URL que permite que qualquer dispositivo com conexão à internet se conecte ao seu projeto ASP.NET Core enquanto ele está sendo executado no host local. No Visual Studio Code, esse recurso é obtido através da extensão Remote Tunnels, que vai se comportar da mesma maneira. Eu estou deixando o link aqui se você quiser usar isso no Visual Studio Code. E os requisitos para poder usar esse recurso, você tem que estar usando o Visual Studio 2022 na versão 17.6 ou superior. Tem que ter a carga de trabalho ASP.NET de desenvolvimento web instalada e tem que estar conectado ao Visual Studio 2022 para poder criar os túneis. E aonde eu posso usar esse recurso? Testar um aplicativo ASP.NET Core API MVC em outros dispositivos como celulares e tablets. Testar um aplicativo em serviços externos, como por exemplo, testar e depurar conectores do Power Platform, API dos serviços de comunicação do Azure ou webhooks do Twilio. Posso disponibilizar temporariamente o meu aplicativo para outras pessoas pela internet para uma apresentação ou convidar outras pessoas para realizar o meu trabalho testando a minha API. E também posso usar como alternativa a outras opções de encaminhamento de porta. Então eu vou retornar aqui ao nosso projeto, eu vou criar um DevTunnel. Vou clicar aqui no botão mais. Então aqui eu vou usar uma conta do GitHub. Ele vai ter que fazer o login, né? E aqui eu vou dar o nome do túnel. Ele fez o login, me autenticou. Eu vou colocar aqui, ó, novo túnel teste. O tipo pode ser temporário ou persistente. Eu vou definir persistente. O acesso pode ser privado ou público. Definir como público. Eu vou dar OK aqui, ó. Ó, ele criou com sucesso, olha. Então agora eu posso usar esse túnel e disponibilizar a minha API para acesso remoto, para fazer testes. Então se eu clicar aqui, eu vou ver aqui, ó, DevTunnels, novo túnel teste, ó. Ele está selecionado e eu vou executar a minha API e você vai ver que ele vai, olha, você está prestes a se conectar a um túnel de desenvolvedor. Está me dando um endereço, né? Vou mandar ele continuar. E olha aqui, ó, observe a URL da minha API agora. Olha. Ele está usando HTTPS, está usando aqui, ó, um código 7171.brs devtunnels.ms/swagger-index.html. Então esse é um endereço público que permite que qualquer pessoa com a URL, né, venha acessar essa interface do Swagger e fazer os testes na minha API. Então quando você usar esse recurso, você tem que considerar os quesitos de segurança, né, que você está disponibilizando aqui o seu ambiente de forma pública. Aí você naturalmente vai usar autenticação e autorização para proteger a sua aplicação. Aí você pode usar essa URL para testar a sua API em dispositivos diferentes ou permite que outras pessoas testem e forneçam um feedback acessando aqui, ó, esse endereço. Aqui está o DevTunnel criado. Então lembre-se que esses túneis aqui eles podem ser temporários, né, ou persistentes, dependendo do cenário onde você vai trabalhar. Então essa funcionalidade ela é útil para demonstrações, testes, colaboração em tempo real com equipe que não tem um acesso direto ao seu ambiente de desenvolvimento local. Então você disponibiliza isso usando o recurso do DevTunnel. Isso é muito importante e vai facilitar muito o teu trabalho como desenvolvedor, sem você ter que utilizar outros recursos. Esse aqui é um recurso que você pode utilizar de maneira bem simples, como eu mostrei aqui no ambiente do Visual Studio. Então era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.